Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor é a nossa força. E vocês perceberam que eu tenho postado poucos vídeos aqui no canal, tenho conseguido postar só 2 por semana. Mas, pessoal, quando vocês verem que eu sumi assim desse jeito, não se preocupem, é porque eu tô com muita coisa pra fazer na igreja. E esses dias que eu passei sumida aqui no canal foi porque eu tava ajudando no departamento infantil, tava fazendo aquelas máscarazinhas bonitinhas de EVA, porque teve um congresso um culto, na verdade, né? De crianças e era o tema da Arca de Noé, então eu tava ajudando. Então quando vocês verem que eu tô sumida aqui, gente, é porque realmente eu não tô tendo tempo de editar vídeo, não tô tendo tempo de gravar vídeo. E aí eu tenho postado algumas lives que eu fiz com alguns irmãos maravilhosos e muito queridos aqui do canal. E aí eu deixo sempre esses vídeos de stand-by pra justamente quando chega esses momentos que eu não tenho muito tempo, eu já vou e lanço esses vídeos, que aí eu fico mais tranquila aqui com o canal e vocês não ficam sem conteúdo. Tá bom, gente? Mas o vídeo de hoje, agora que eu já me expliquei, né, um pouquinho da minha ausência, mas foi pouca coisa, gente. Só tirei um vídeo dos 3 que eu geralmente posto durante a semana. Eu tenho postado só 2 por semana, mas aí a gente vai voltando à normalidade agora. Se bem, pessoal, que tem muita coisa pra fazer na igreja esse final de ano, né? Então, talvez vocês vão ver aí mesmo 2 vídeos na semana, mas eu vou estar sempre aqui, não se preocupem, porque é por uma boa causa, é pro reino, é pra trabalhar pro Senhor, então tem que usar realmente a minha juventude, tanto pra dar conta na igreja, quanto pra dar conta aqui do canal também pra vocês. Eu prometo que eu não vou abandonar vocês de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os cristãos de hoje em dia são muito covardes, e de como a gente perdeu o foco do que é verdadeiramente o evangelho do Senhor e hoje virou outra coisa, sabe? É de fato a apostasia entrando no meio da igreja. Fiz uma live com o irmão Jean-Pierre sobre a apostasia, que foi muito legal. Vou deixar aqui na tela final pra vocês, eu acho que vai casar bastante com esse vídeo. Mas como vocês viram aqui, o tema desse vídeo, gente, realmente nós somos uma igreja muito covarde. A nossa igreja da nossa geração é uma igreja muito covarde. Nós somos cristãos muito covardes. A gente não tem nem coragem, gente, sequer de dar a nossa opinião, de deixar o nosso ponto de vista bíblico, sabe? A gente se acovarda muito, eu falo de mim também. Teve até um irmão que colocou assim: Miranda, grava um vídeo sobre como a gente ter coragem de mostrar o nosso ponto de vista no vídeo da Terra plana. E, irmão, eu posso te dizer que eu ainda tô nesse processo, sabe? Porque eu me acovardo demais em falar, por mais que a gente tenha os argumentos certos, eu não consigo discutir com as pessoas, sabe? Então, enfim, é muito difícil, mas eu vou gravar um vídeo também sobre isso. E é isso, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, sabe, a gente está tão acovardado dentro da obra de Deus e que isso precisa ser mudado. A gente vai trazer uma visão bíblica real do que é ser um servo do Senhor. Dizer que você é um servo do Senhor é você dizer que você é um escravo de Deus. Isso é maravilhoso, porque você é escravo do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que te ama. E que não te chama só de servo, mas de filho. Sabe, isso é maravilhoso. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo, né? E bom, pessoal, pra gente já começar esse vídeo, o que a gente vai fazer? Ler a palavra do Senhor, é claro. E eu separei alguns textos aqui pra gente comparar como eram os cristãos do passado, principalmente Paulo, né? Paulo é um dos principais que eu peguei aqui, eu acho que ele é o que mais vai aparecer aqui, porque é um dos grandes exemplos que a gente tem de servo do Senhor, de homem fiel ao Senhor até a morte, sabe? Paulo, acredita-se que foi decapitado, então ele levava a sério a palavra de Deus. E a gente vê, por outro lado, tantas pessoas brincando de serem cristãs, né? Isso é bizarro, gente. O momento que nós estamos vivendo realmente é de apostasia, como eu falei pra vocês no início. A gente vai ler lá no livro de Atos, no capítulo 21 e no versículo 13, que vai dizer assim pra gente: Então Paulo declarou: Por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis o meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, olha o que Paulo estava dizendo: olha, não fiquem falando isso, não fiquem com pena de mim, assim vocês partem o meu coração, porque eu estou pronto não somente para ser amarrado, torturado, açoitado, que a gente sabe que isso tudo aconteceu na vida de Paulo, foi preso, muitas coisas Paulo passou, mas também a morrer no nome do Senhor Jesus. Vocês percebem que todos os cristãos do passado foram ensinados que a vida verdadeira deles não era aqui?
E eu sempre bato muito nessa tecla, sempre que eu tenho oportunidade na igreja, eu bato nessa tecla. Sempre que eu tenho oportunidade de falar nesse assunto, de dar uma entradinha nesse assunto aqui no canal, eu falo sobre isso. A vida verdadeira não é aqui. O Senhor Jesus sempre falava, meu reino não é deste mundo. E hoje o que a gente mais ouve é que o cristão não pode sofrer. É que o cristão, ele é o queridinho, que o cristão, ele, sabe, Deus passa a mão na cabeça, o evangelho dos ursinhos carinhosos. E não é isso o evangelho. O Senhor nunca nos prometeu que nós não teríamos problemas aqui nessa terra. Olha só o nível, sabe, de fé que Paulo tinha e o nível de fé que nós temos hoje. Ele estava pronto para dar a vida em prol do reino, porque ele sabia que quando ele morresse e acordasse, ele já ia estar no descanso, só aguardando o dia da sua herança. Então, muita coisa tem mudado na nossa geração. Agora eu queria ler com vocês, gente, por favor, se vocês tiverem aí um tempinho hoje ainda que vocês estão vendo esse vídeo, de ler Hebreus 11, tira para ler Hebreus 11, do 1 até o último versículo, acho que nem sei quantos tenha, muitos versículos que tem Hebreus 11, mas leiam, pessoal, leiam porque vai edificar muito a fé de vocês, porque fala justamente de fé. Hebreus 11 vai falar justamente da fé. Mas esse pequeno versículo eu peguei porque eu achei sensacional. Gente, isso é ser cristão. Isso é entender o evangelho. E esses homens entenderam o evangelho. E muitos outros que morreram no passado, homens, mulheres, eles entenderam o que é o evangelho. Olha só, Hebreus 11, do versículo 35 ao 38, vai dizer assim pra gente. Desculpa tá tremendo aí, gente, é que vez ou outra eu bato o pé aqui na mesa e aí ela fica balançando. Vai dizer assim, ó. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados, ou seja, morreram pelo evangelho e não negociaram o seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Vocês entenderam esse nível aqui de fé? Vocês entenderam o nível de coragem desses homens? Eles podiam receber livramento, pessoal. Dá a entender que eles poderiam ter sido livres de serem perseguidos, torturados e condenados à morte. Eles poderiam não ter sido martirizados, não morrer pela causa de Cristo, mas eles quiseram entregar a sua vida de livre e espontânea vontade. Eles quiseram, por quê? Porque eles almejavam uma coisa muito maior. Eles queriam ressurgir, né, ressuscitado entre os mortos naquele grande dia, numa posição, ó, mais elevada. Eles sabiam que se eles morressem por Cristo, eles iam alcançar essa posição elevada quando eles ressuscitassem. Então esse é o nível de fé que a nossa igreja dos tempos atuais, que eu creio que é Laodiceia, e já vou fazer um vídeo acerca disso pra vocês, vai ser o próximo que eu vou enviar aqui pra vocês. Será que nós somos Filadélfia ou Laodiceia? E é isso que essa igreja de Laodiceia precisa entender, porque ela diz, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Não, você é pobre, você é cega, você é nu, você é miserável, sabe? Porque você não entendeu ainda que o reino do Senhor não é desse mundo, não é dessa terra. O reino do Senhor é um reino vindouro. O Senhor mesmo vai dizer pra gente, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça corrói, a traça come, a ferrugem consome toda, sabe, o seu tesouro, mas juntem tesouros nos céus, os ladrões não roubam no céu, sabe, juntem tesouros na eternidade. Então o que o Senhor estava querendo dizer com isso? Olha, ajuntem tesouros lá, façam a minha vontade, deem a vida se for preciso e necessário, como esses caras fizeram aqui. Deem a vida para alcançar uma ressurreição ainda mais excelente. Então, gente, olha só, o que somos nós e o que é a nossa fé perto desses homens? Que deram a vida pelo Senhor porque quiseram. Olha só, uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento. Quer dizer, eles tinham a oportunidade de não serem mortos pelo Evangelho, mas eles quiseram morrer para conquistar uma posição mais excelente ainda na eternidade. Então parece que alguns cristãos, eles rasgam essas partes da Bíblia que são tão maravilhosas para viverem nesse mundo, dizer que os cristãos não podem passar pela grande tribulação e não podem sofrer. Não, mas vocês estão confundindo tribulação com grande tribulação. Não estou confundindo não, pessoal. A gente vai fazer um vídeo logo depois desse sobre isso também. Mas a gente não está confundindo não. A única diferença de grande tribulação para uma tribulação comum é que na grande tribulação vai ser no mundo inteirinho e não só em lugares isolados. Gente, dei uma pausa para tossir que, olha, eu vou te contar, acho que é porque fica falando muito e a gente acaba ficando com a garganta seca e tosse. Enfim, vamos continuar. Agora a gente vai ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 8. Presta muita atenção nisso, vai dizer assim, ó. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Olha só o pensamento dos cristãos primitivos. Eles escolhiam morrer
de fato, eles ansiavam a morte só para estar presente com o Senhor. E os cristãos de hoje têm medo da morte, sabe? A morte é tratada de uma forma muito diferente hoje em dia do que era tratada no passado. Esse deveria ser o nosso desejo, ainda que seja a dor que me una a ti, como vai dizer aquele louvor da harpa, que os louvores da harpa são maravilhosos, gente, eu amo demais. Ainda que seja a dor que me una a ti, eu quero estar para sempre com o Senhor, sabe? Esse era o desejo de Paulo e de todos os cristãos do passado e que precisa ser restaurado no nosso coração também. Esse desejo pelo reino, o desejo das coisas do alto, não amar a nossa própria vida aqui, amar o nosso corpo, amar as nossas coisas, porque quando nós morremos isso aqui tudo vai ficar para trás. E aí, o que você tem para oferecer para o Senhor? Para quem vai ser a sua alma, né? Essa que é a realidade. Então, olha só que coisa linda, que coisa interessante. Preferimos estar ausentes desse corpo, ou seja, largar esse corpo aqui podre, mortal, que vai morrer em algum momento, né? Vai morrer, a gente vai deixar esse corpo de qualquer jeito, que seja por Cristo, então, né? E estarmos completamente presentes com o Senhor. Ou seja, o nosso corpo pecaminoso, você tem que entender que é a única coisa que nos separa do Senhor. E que quando deixarmos esse corpo, seja pela morte, ou seja, pela glorificação dos nossos corpos, que estivermos vivos na vinda do Senhor, aí sim nós estaremos presentes para sempre com o Senhor e de maneira plena, sabe? E a gente vai ler agora lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 9, vai dizer assim, ó: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento. Agora a gente vai deixar um pouquinho a história de Paulo, vamos ler um pouquinho de João, né? Vamos ler o exemplo do João também, que é maravilhoso. Inclusive, gente, João foi o único de todos os discípulos do Senhor que não morreram de forma ruim, sabe? Talvez ele esteja representando uma parte da igreja que vai ser preservada de maneira que não vai ter que passar por mortes assim tão terríveis. Mas eu quero que vocês entendam, gente, que morrer pelo Senhor precisa ter uma visão no nosso coração de prazer, sabe? Precisa ser algo natural nosso. A gente pode doar a vida em testemunho do Senhor, então que seja, uma hora a gente vai morrer mesmo, mas talvez João esteja representando aí essa parte da igreja no deserto, né? Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava em sofrimento, tinha sido exilado naquela ilha onde não havia nada, abandonaram ele lá sozinho. Imagina, né, o que esse cara não passou lá. E por conta do que, gente? Por causa do amor ao Senhor, do testemunho do Evangelho, estava em sofrimento. E aí eu te pergunto, o cristão não pode passar sofrimento? E olha que João era o que encostava a cabeça no ombro de Jesus. João, ele andava com Jesus, sabe? João conheceu o próprio Deus. João era, sabe, eu posso dizer que era um dos mais especiais para o Senhor. Tanto é que o Senhor preservou a vida dele, né? Para que ele não fosse martirizado como os outros. Mas ainda assim ele estava em sofrimento, sabe? E por que a gente não vai poder passar em sofrimento? Quem somos nós perto de Paulo e de João? Pelo amor de Deus, pessoal, a gente está vivendo um evangelho muito surreal e muito diferente do que é o verdadeiro evangelho que os apóstolos pregavam no passado, que a igreja primitiva vivia. Agora eu queria ler um último com vocês, que fica lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11. Vai dizer assim pra gente: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, esse a encontrará. Então, pessoal, por que nós tememos a morte? Por que nós temos esse medo todo? Sabe, se quando morrermos, nós temos a certeza que nós vamos encontrar com o Senhor. Será que não é falta de fé? Por talvez temer ou ter dúvidas do que vai achar no outro lado? Se a sua vida e a sua fé estiverem totalmente firmadas no Senhor, não há motivo para temer. É claro que a gente teme por ser uma coisa assim, a gente não sabe como vai ser, se vai doer, como é que vai ser, enfim. Mas o nosso pensamento maior e nosso amor maior precisa ser o reino. Nós não podemos amar nada e nem ninguém mais do que ao Senhor e o seu reino, sabe? Tanto é que a oração do Pai Nosso é: venha o seu reino, venha o seu reino. Porque a gente deve ansiar isso no nosso coração, pessoal. Não todas as vezes que vocês verem a igreja de vocês ou outras igrejas pregando coisas materiais, coisas da terra, felicidades terrenas, não aceitem isso. Preguem o reino do Senhor e a sua justiça. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que não sejamos
compactuantes com esses cristãos covardes. Não sejamos cristãos covardes, mas tenhamos coragem para anunciar o reino de Cristo e a sua justiça. Amém, pessoal? É isso. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. É isso, gente. Tchau, tchau!